Shalom para você, que sua vida seja iluminada pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, que ele possa soprar sobre sua vida e você ser cheio desse Espírito, cheio da vida de Deus, mediante seu Filho Yeshua HaMashiach. Estamos falando aqui na parte 2 deste estudo, a Ordem de Melquisedeque, os princípios de um sacerdócio real. Ele faz parte de um estudo maior chamado As Regiões Celestiais, em que estamos falando a respeito da vida de Avram. Depois você pode acessar os outros vídeos para ver esse estudo maior, se for o seu desejo. Vamos fazer uma pequena recapitulação da parte 1, em que falamos sobre o estabelecimento de Avram em Manre. Quando Avram esteve nos carvalhais de Manre, depois de passear um tanto pela terra, como o Senhor tinha lhe falado, ele se estabeleceu em Manre, um lugar de muitos carvalhos, na terra deste homem chamado Manre, irmão de Aner e Escol, com quem ele fez uma aliança saudável, uma aliança num lugar chamado Evron, que significa coleguismo, companheirismo, e ali Avram engordou, ele cresceu, ele se fortaleceu. Então, um tempo muito especial na vida de Avram. E depois de avisado da batalha dos 9 reis, falamos sobre como essa primeira guerra mundial, dos 4 reis babilônicos contra os 5 reis cananeus, em que os 4 primeiros reis oprimiam esses outros 5 reis e saíram em batalha contra eles e tomaram suas posses e levaram cativos muitas pessoas. E Avram, avisado de que o seu sobrinho Lot tinha sido capturado em meio a esta batalha, ele saiu ao encontro destes 4 reis que haviam vencido os 5 reis cananeus e os persegue, por mais de 350 quilômetros, até o lugar onde eles estavam escondidos, e os vence com 318 homens, que simbolizam o governo de Deus, o governo que estava sobre a vida de Avram, demonstrando assim de como essa vida e como ele tinha filhos espirituais, como se ele realmente homens criados na sua casa. Então vemos que ele vence uma batalha de nível real, ele vence a Babilônia, os princípios babilônicos representados em cada um daqueles 4 reis. Falamos sobre o nome de cada um desses reis, que representavam os valores babilônicos, de manipulação religiosa, política e econômica. E ele os vence. E assim, depois de ele os vencer, quando ele está voltando, o rei de Sodoma sai ao encontro de Avram. Lá, próximo ao Mar Morto, ele vem ao encontro de Avram, no Vale de Savé, no Vale da Decisão, aonde também sai ao encontro Melquisedeque, a quem essa figura que vamos falar. Já fizemos uma primeira parte falando a respeito do qual o ambiente em que aconteceu o aparecimento desse Melquisedeque, este homem essa pessoa que aparece apenas 3 versículos no livro de Gênesis, e se torna um dos personagens
um personagem tão importante a ponto de Yeshua HaMashiach ser consagrado um sumo sacerdote eternamente segundo a ordem desse Melquisedeque. Então o nosso intento nessa parte 2 é falarmos sobre esses 3 versículos e tentarmos extrair quais são os princípios que estão sobre a vida dessa pessoa, né? Da vida desse Melquisedeque. Não tentarmos descobrir quem era essa pessoa, visto que a Escritura não nos fala quem ele era, né? Não nos fala sobre sua linhagem, não nos fala sobre quem um outro nome a não ser esse nome de Melquisedeque. E assim vamos nos ater ao que esse nome representa e o que o que acontece durante o texto. Retirarmos e falarmos em algumas palavras bem específicas para posteriormente entendermos no próximo vídeo, no próximo estudo, na parte 3, né, falarmos sobre termos uma base sólida para entendermos o que o escritor de Hebreus, no capítulo 7, como ele aborda esse tema e como ele entra e usa a ordem de Melquisedeque para estabelecer um ensino no qual ele está provando que Yeshua HaMashiach era maior do que Moisés, né? de que houve uma mudança de entendimento, uma mudança de sacerdócio, né, na história, né? Então esse vai ser o objetivo dessa parte 2. Então, buscarmos quais são os princípios nesses 3 versículos. Como o leitor do Velho Pacto percebia esses textos, né? Como que ele percebia esses 3 versículos? Qual era a leitura que se fazia desses 3 versículos, né? Então, essa é o nosso objetivo, né? Entendermos o fundamento de interpretação, né, dessas palavras no sentido hebraico antigo e pitográfico, né? E entendermos também, para entendermos a base de interpretação do escritor de Hebreus, né? Vamos começar com Gênesis 14, 18. O Malquitzedek, Melech Shalem, e Malquisedeque, rei de Salem, Hotzi Lechem Va Yain, trouxe pão e vinho. Vehu Kohen Leel Elion, e ele sacerdote para El Elion. Algumas traduções falam e ele era sacerdote para El Elion. Mas o texto aqui, nessa parte final, ele somente está escrito isso mesmo, Vehu, né? E ele, Kohen para El Elion. Lembrando a você que está talvez assistindo esse vídeo pela primeira vez, vendo o hebraico, que o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então, e este Melquisedeque, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, e ele sacerdote para El Elion. Porque eu coloquei e ele e não ele era sacerdote. Porque se a escritura fala e ele sacerdote para El Elion, né, porque se a escritura está querendo demonstrar que ele é um sacerdócio eterno, né, ele continua sendo um sacerdote para El Elion. Ele não era, ele é, né? E essas palavras que estão coloridas são as palavras que nós vamos trabalhar, né, em cada um desses versículos, né? Malquitzedek, a junção de duas palavras, né? Melech, rei, essa primeira palavra aqui à sua direita, Melech, com a junção de um Yud, né?
que é um sufixo possessivo, né? Quer dizer meu, então é meu rei, né? Mais a palavra tzedek, justo. Então, a tradução literal deste nome seria: o meu rei é justo. Melki Tzedek, meu rei é justo. Então essa palavra é uma palavra, tanto a palavra Meler, é uma palavra muito conhecida no hebraico, Tzedek é uma palavra muito conhecida em todos os escritos, né? Também é uma palavra que dá origem a palavras como, por exemplo, Zadok, que foi um sacerdote também, né? E de uma linhagem uma linhagem muito conhecida, Zadok, além do nome dele ser, né, sair dessa raiz Tzedek, né, ele também era um sacerdote. Então, mas hoje nós vamos nos ater a essas palavras do texto, né? Ele era um rei de Shalem. A palavra Shalem quer dizer, e aqui está falando que era um lugar, né? Ele era rei de Shalem. Então este homem era no seu nome ele era um rei justo, né? E rei de um lugar chamado Shalem. Então ele não era um rei do nada, que apareceu apenas do nada. Ele era um rei de um lugar, né? Se essa era é o começo do que viria a ser o lugar chamado Jerusalém, né? Provavelmente deveria ser uma pequena, uma cidade pequena. Já falamos sobre isso no vídeo anterior, sobre como as cidades tinham todos reis, né? O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Shinear, né? Cada uma desses reis era rei de uma grande cidade que tinha suas próprias leis, a sua própria maneira de operação, né? Tinha cidades, muitas bem fortificadas, com portas, né? Não eram apenas vilarejos, eram cidades que tinham reis, súditos, seu próprio governo, suas próprias regras, suas próprias leis, né? E aqui nós temos o rei de Shalem, também o rei de uma cidade. Nós ainda não tínhamos os países como conhecemos hoje, né? Tão grandes assim, mas as cidades já tinham seu próprio governo e seus próprios reis, né? Então, o rei de Shalem aqui provavelmente era uma cidade ou próxima do lugar onde é Jerusalém hoje, né? Porque ele, quando Avram está descendo, né, lá próximo da Síria, lá bem ao norte de Israel, ele está descendo, aonde houve a matança dos reis, ele vem descendo e o rei de Sodoma está subindo. E neste lugar onde ele está passando, provavelmente Jerusalém, né? Ainda não exatamente naquele lugar onde depois vem ser o monte do templo, porque ali nós sabemos que Avram ainda vai oferecer o seu filho, né? Vai atar o seu filho, vai oferecer seu filho em sacrifício no Monte Moriá, que depois veio a ser o lugar do monte do templo, né? Então essa cidade não devia ficar exatamente, essa Shalem devia ficar um pouco para o lado, ou devia ser ainda uma cidade não tão robusta, tão grande como ela veio se tornar nos tempos de Davi, a ponto de ser uma cidade extremamente difícil de ser conquistada. Eles já tinham conquistado toda a terra de Judá, menos a cidade de Jerusalém, que era a cidade dos Jebuseus, né? E então esse rei de Shalem, né, sai, né, e a palavra Shalem, ela vem da palavra Shalom, né? A palavra essa que é a palavra hebraica mais conhecida no mundo, né?
A palavra mais falada no mundo, a palavra Shalom. Uma palavra que tem um significado muito profundo, apesar de hoje, no hebraico moderno, ela ser apenas uma palavra para significar olá, né? Oi, olá, né? Shalom é uma saudação muito comum, é a saudação mais comum, né, no hebraico. E a resposta normalmente é Shalom, Shalom, né? Para que sempre aquela bênção que você recebeu retorne ainda multiplicada para outra pessoa, né? Porque, como nós vamos ver aqui mais para frente, né, o nosso Pai, ele, ele estabeleceu uma cultura de bênção, né? Ele é um Deus que é um abençoador por natureza, né? Sua natureza é uma natureza abençoadora, né? Então, e nós vemos que os nomes em hebraico tudo tem um significado. Não apenas os nomes, mas as sílabas têm significados, a junção de letras, e a própria letra tem o seu significado intrínseco, né? Então, é uma cultura da bênção, né? É uma língua que o hebraico é uma língua que surgiu para ser essa linguagem da bênção. Ela tem um significado muito profundo, ainda que hoje no hebraico moderno muita distorção já aconteceu, né? Mas ela no seu original e na escritura ela é uma língua muito abençoada, né? Em todos os sentidos. É verdadeiramente o DNA da criação, né? E a palavra Shalom é uma saudação muito comum, né? Então ela significa que quando um judeu nos tempos antigos dizia Shalom, ele queria dizer que vá tudo bem na sua vida, né? Que a sua esposa seja fértil, que ela seja bem-aventurada, tenha 7 filhos, né? Porque uma mulher era bem-aventurada quando tinha 7 filhos. Ter um filho já era uma grande bênção. Ter 7 filhos, ela era bem-aventurada, né? Principalmente, muitos textos na Escritura falam sobre isso, né? Que você seja abençoado com muitos filhos, netos, e veja os filhos dos seus filhos, né? Então, bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava deles, né? Porque os filhos são como flechas, né? Então, não será envergonhado quando tiver que pleitear com seus inimigos à porta. Diferentemente da cultura de hoje, em que muitos casais nem querem ter filhos, né? E se tem poucos filhos, né? Se tem poucos filhos, se pensa muito na questão financeira, se pensa muito matematicamente, né? E não era assim antigamente, né? Não era assim. Nessa cultura da bênção, ter filhos sempre foi uma honra, um privilégio, uma grande bênção. E então, quando alguém saudava, um homem saudava outro homem, ele queria dizer tudo isso, né? Que sua mulher seja fértil, que você tenha muitos filhos, que as suas ovelhas no campo se multipliquem, que a chuva venha no tempo certo para você, no tempo da colheita, nos primeiros, ao plantar, na hora de colher, que tudo te vá bem, que teus negócios vão bem, que você tenha saúde, que tua família toda tenha saúde, né? Enfim, era o desejar o melhor para aquela pessoa, né? Era uma bênção, deveria ser uma bênção contínua. Assim como os nomes também tinham muitos significados e têm muitos significados, né? Daniel, né? Deus é meu juiz. Então, quando Daniel, que é Deus é meu juiz, encontrava Elias, que meu Deus é Já, Yahvé, né? Então, um dizia Shalom, Deus é meu Já, e o outro respondia Shalom, Shalom, né? Deus é meu juiz. Ele, ao mesmo tempo que ele estava abençoando, ele estava sendo abençoado. Diferentemente do tempo em que vivemos,
em que o ego do ser humano só quer as coisas para si, enfim, né? Cada um sabe do que, do que falamos aqui, né? Desse tempo, né? E de como o nosso Pai criou essa cultura para ser dessa forma e para vivermos eternamente debaixo dessa cultura, desse lugar de bênção, desta Shalem, né? Deste lugar Shalem, né? E Shalom, nós poderíamos dizer que tem 7 significados, né? Bem-estar, segurança, saúde, paz, prosperidade e satisfação ou contentamento, né? E plenitude, que acredito ser uma palavra que resume isso tudo. Seria a única dessas palavras que poderia chegar perto de traduzir, né, Shalom. Né? Esse é um dos grandes problemas das traduções, porque ao se buscar uma palavra única para expressar aquele significado, né, isso é muito difícil, né? E acaba se tornando algo que sempre acaba deixando a desejar, né? Porque uma palavra como Shalom, por exemplo, ao meu ver, seria intraduzível, né? Traduzi-la como paz é algo assim, é diminuí-la demais, porque ela é uma palavra muito grande, muito quer dizer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, o mais perto que acredito é que se nós desejássemos plenitude para alguém, para que ela seja plena da vida de Deus, cheia do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do mover santo de Deus, do vento santo de Deus, iluminando a sua mente, o seu coração, né? Enchendo ela de entendimento, de vida, de mudança, de frutos do Espírito, né? Então, é uma palavra que ela significa tudo isso, né? Estabilidade, ser estável. Então, quando você disser Shalom para alguém, que você possa ter isso em mente, que ela possa vir carregada de todos esses significados para a vida daquela pessoa. E se você quiser ser mais enfático, não só diga Shalom, mas diga mais coisas, né? Que é Shalom de Deus, que o bem-estar, a segurança, a saúde, a paz, a prosperidade, a estabilidade, a satisfação, o contentamento, a plenitude de Deus seja sobre a sua vida. E eu desejo para você isso agora, você que está ouvindo isso, né? Se você ainda não conhece Yeshua HaMashiach, né? Que ele é Sar Shalom, ele é o príncipe da Shalom, que ele possa encher seu coração. E se você não está cheio desta Shalom, que você possa estar cheio dela ao ver esse vídeo, que você possa receber esta grande bênção, né? Algo muito interessante com a palavra Shalom é que o valor numérico dela é 376. Alguns vídeos atrás nós fizemos dentro das regiões celestiais, né, nós falamos sobre a gematria, né, sobre esta somatória dos números de uma palavra para se extrair o valor numérico de cada palavra, né? Aqui nós vamos ter, porque cada letra no hebraico ela tem um valor numérico. Elas são assim, o alfabeto não é apenas o alfabeto, mas também são os algarismos, né? Poderíamos dizer assim no hebraico. Então a letra Aleph, que é a primeira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, é também o número 1 ou o número 1000, né? Então o Bet, que é a segunda letra, é o número 2, o Gimel é o número 3. Então aqui nós temos o Shin, né, de valor 300, o Lamed de valor 30,
o Vav de valor 6 e o Mem de valor 40. Então temos 376. Esse é o valor numérico da palavra, né? Mas se nós quisermos buscar o valor essencial, o número essencial, né, formado por apenas um dígito, né, nós vamos ter 3 mais 7 mais 6, que é igual a 16. Prosseguindo nessa conta, nessa somatória, 1 mais 6 é igual a 7. E 7, nós sabemos que é um número tão conhecido como um número da perfeição, o número da plenitude, o número da completude, né? De algo que está completo. Essa talvez seria a maior, assim, a palavra que define mais o que significa o número 7, né? Estar completo, pleno. Então, exatamente, isso é muito interessante, né? Porque é exatamente o que significa Shalom, né? Estar completo, que você possa estar completo. Então, também acontece quando estamos com relação à questão do perdão, e da restituição, né? Que muitas vezes na nossa cultura grega e abstrata, nós acreditamos que alguém que foi defraudado, que nós defraudamos, né, uma dívida, alguma coisa, né, um objeto que foi perdido, que nós achamos que é o suficiente, nós pedimos perdão, né, a Deus e aquela pessoa por aquele objeto perdido, né, ou por aquele valor que foi perdido. Mas no hebraico, sempre o hebraico é concreto. A raiz da língua hebraica é uma raiz concreta. A fé é algo concreto e não algo abstrato, né? A palavra fé, que para nós é algo abstrato, que vem do grego, pistis, né? No hebraico é emuná, que significa confiança e fidelidade. Algo como uma coluna que está tão estabelecida, está tão firmada, que ela é inamovível. Então, Avraham não foi justificado por sua fé abstrata, mas pela sua confiança e fidelidade, porque ele andou em cima daquilo que o Senhor pediu a ele. Então, estamos falando de uma fé concreta. Então, quando falamos da questão de restituirmos, não apenas pedirmos perdão, mas restituirmos aquele relacionamento, aquela vida, aquilo que foi quebrado, né? Então, Shalom também tem a ver com completar algo que não está completo, né? Orai pela Shalom de Jerusalém, porque hoje Jerusalém não tem o seu Mashiach, não crê no Mashiach. Então, devemos orar para que eles sejam plenos, para que eles tenham Shalom, que eles tenham plenitude, para que o Mashiach venha sobre eles, né? Veja que forte isso, como isso é forte, né? A questão do significado de uma palavra tão falada, mas que pode, na boca, assim como na boca dos judeus se tornou algo religioso, e nas nossas bocas tantas coisas que falamos que são apenas palavras religiosas, sem significado. Como amém, por exemplo, que falamos tanto. Amém, amém para tudo, né? Pastor, posso ir no banheiro? Amém. Né? A gente usa essas palavras e joga no lixo. Se a gente soubesse o valor que é esta palavra, amém, do aramaico amã, né? Uma verdade sendo levantada, nós não falaríamos ela à torta e direita para qualquer coisa, né? Então, cabe a nós hoje, ao invés de aceitarmos qualquer tradução, qualquer coisa que foi dito, foi falado, foi ensinada, irmos buscar a verdade por trás de cada um desses termos, porque a nossa fé é uma fé de palavras, né? É uma fé em que
Yeshua HaMashiach é o espírito da profecia. Né? Ele foi sendo profetizado até que um dia o verbo, a palavra, se tornou carne e tabernaculou entre nós. Tremendo, tremendo. Aqui alguns exemplos nós temos de como a palavra Shalom foi traduzida por paz, né, no Novo Pacto, né, e como agora nós podemos olhar ela com os olhos depois de entendermos o que Shalom significa realmente. Né. Então, e aí vemos também o quanto a palavra paz não é o suficiente para traduzir essa palavra Shalom, que deveria ser intraduzível, né? Deveria estar no texto como Shalom, como algumas palavras que não foram traduzidas nas Escrituras, né? Como Hosana nas alturas, né? Ou Aleluia, né? São palavras extremamente difíceis, né, de se traduzir. E aqui em Romanos 5:1 nós vemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos Shalom com Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Quer dizer, nós temos agora plenitude com Deus, nós temos restituição completa, somos completos com Deus, somos plenos em Deus, né? Temos bem-estar, temos segurança, temos saúde, temos prosperidade, temos, né, toda essa plenitude com Deus por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Sar Shalom, o príncipe da Shalom. De todas as coisas que foram ditas sobre ele em Isaías, né, o maravilhoso conselheiro, né, não são muitas palavras, mas uma delas, um dos termos é Sar Shalom. Foi traduzido como príncipe da paz. Mas não, ele é o príncipe da Shalom. Paz é uma das coisas que está dentro de Shalom. Ele é o Elohei HaShalom, o Deus de paz, como está em Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, o Deus de Shalom, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Yeshua, grande pastor das ovelhas. Esse termo não está escrito à toa. Ele usou a expressão Elohei HaShalom. Ora, o Elohei HaShalom, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Yeshua, grande pastor das ovelhas. Filipenses 4:6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a Shalom de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Mashiach e Yeshua. Veja, no versículo 6, algumas traduções falam: não estejais, né, ansiosos por coisa alguma. Essa palavra ansioso no original, ela significa mente dividida. Não estejais com a mente dividida por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E o resultado disso é a Shalom de Deus, que excede todo o entendimento. É algo muito grande, né? E inexplicável também, porque ele está dizendo que excede o entendimento, né? É aquilo que você sente quando você entrega tudo, quando sua vida está completamente rendida a Deus, né? Não tem, o inimigo não pode contra isso, né? A sua carne morreu, os seus desejos já foram entregues a Ele, aquela inquietação, aquela mente dividida,
né, que está sempre pensando no futuro, inquieta, ansiosa, né? Será que vou comprar? Será que eu vou vender? Será que eu vou negociar? E os boletos que precisam pagar e a saúde, será que eu vou conseguir? Será que eu faço isso porque não sei se amanhã vai dar, né? Tudo isso, essas petições, tudo isso sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quer dizer, Deus não conhece essas coisas? Claro que conhece, né? Yeshua disse que, cara, que ele sabe tudo, né? Que ele sabe essas coisas. Mas quando nós entregamos essas coisas através da oração, se for necessário suplicar e com ação de graças, com todas essas, ele nos dá aqui Shaul Hashaliah, né? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma sequência aqui muito interessante. Ele nos ensina o modelo de como entregar todas as coisas a Deus para sermos cheios de Shalom, né? Para que essa Shalom guarde os nossos corações e os nossos pensamentos no Mashiach e Yeshua. Quer dizer, você eu creio que você já experimentou isso, né? Daquele momento em que você não dá mais, em que você já está pensando em chutar o balde, em que você já chutou o balde, né? Você chutou o balde e fala assim: não dá mais, não consigo mais com essa situação, eu já tentei de todas as coisas, eu já fui no banco, já tentei fazer empréstimo, eu já procurei os melhores médicos, eu já fiz... A situação, enfim, ela não tem mais solução humana. E você vai para Deus e você entrega tudo a Ele, e aquela sensação inexplicável toma conta, né? Ela excede todo o entendimento, algo que não é produzido, não pode ser produzido pelo ser humano, né? Ela enche o seu coração, ela guarda o teu coração e os teus pensamentos no Mashiach e Yeshua. Se você nunca experimentou, que você possa experimentar isso, de entregar tudo a Ele e permanecer com tudo entregue, né? E se um dia isso você perder essa Shalom, né? Você se volte para Ele novamente com oração, súplica e ações de graças, né? E a Shalom de Deus vai te tomar e vai te encher e vai guardar você. Algo muito interessante é este nome, né? Está em hebraico aí, que é o nome de Esav, né? Esav, né? O nosso conhecido Esaú, né? Que significa, o seu nome significa pronto, completo, né? Muito interessante, né? Eu coloquei Esav aí em vermelho, né? Porque você se lembra que ele nasceu peludo e vermelho, né? Então, logo que ele foi tirado, né? Ele era irmão de Yaakov, eles eram gêmeos, né? E quando ele foi tirado, ele nasceu primeiro. Quando olharam para ele, falaram: esse está pronto, está completo. Ele já nasceu e eles olharam para ele e viram tipo quase como se fosse a representação de um adulto, de uma pessoa pronta, né? Ele já nasceu com pelos e essa foi o nome que deram para ele. Lembre-se que naquela época não tinha nenhum tipo de registro como nós temos hoje. Nós tiramos fotos, fazemos vídeos, tem tanta coisa para falar sobre o que aconteceu, né? Naquele tempo o nome era dado somente quando o bebê era tirado, mesmo porque eles não sabiam se era menino ou menina, pois não tinha ecografia. Então, e o nome representava aquilo que estava acontecendo naquele tempo, naquela hora, ou numa situação de guerra, ou na nação, ou naquela família, ou durante o parto, né? E Esav, quando nasce, recebe esse nome porque é a maneira como eles vão lembrar dele, né? E vão contar as histórias. Por que eu sou Esav, mãe? Me fale de novo. Ah, porque você nasceu peludo já, você já nasceu com pelos e você estava todo vermelho, né? Então, e aí o termo que surgiu na hora foi Esav, né? Pronto, completo. Mas o interessante disso é que Esav é formado pela letra Ain,
pela letra Shin, que é 300, e pelo Vav, que é 6. Exatamente o mesmo número de Shalom, 376. Né? São palavras com uma numeração, com um valor numérico equivalentes. Né? Então são palavras equivalentes. E é muito interessante que o nome de Esav é justamente pronto ou completo, como Shalom. Né? Ele está pronto, ele está completo, ele está pleno. Né? Isso é muito interessante, porque o nosso Senhor Yeshua, em João 14, 27, disse algo muito precioso. Deixo-vos a Shalom, a minha Shalom eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muito interessante, porque ele diz que ele nos dá a Shalom dele, que por nada o nosso coração se deve turbar. A gente por nada se deve atemorizar. Né? Por nada a gente deveria perder essa Shalom neste mundo. A Shalom é o que mantém-nos nele, na confiança, crescendo em fidelidade, em emuná, numa fé concreta, né? Em uma confiança tremenda. Né? É a presença de Deus, a vida de Deus em nós. Né? Essa Shalom, ela também, o Senhor disse que seja, né, a Shalom de Deus o árbitro no vosso coração. Né? Não a paz de Deus, a Shalom de Deus o árbitro. Então muitas vezes você vai perceber essa Shalom te enchendo quando você estiver fazendo a coisa certa, quando você estiver tomando a atitude correta. Você vai perceber isso, que ela é um árbitro no seu coração. Uma das formas de você saber que você está caminhando correto, que aquela decisão que você está fazendo, que você está tomando, está alinhada com aquilo que o seu Pai Celestial planejou para você, é que você vai estar cheio de Shalom. Né? É muito comum, nós vemos, por exemplo, duas pessoas estão negociando um carro, dois crentes, duas pessoas conhecidas da mesma igreja, não sei, estão ali negociando um carro, um quer comprar, o outro quer vender, tá tudo certo, mas de repente no coração de um deles não está certo. A coisa toda aos olhos humanos, humano está certo, mas o coração a Shalom está apitando. Ela é o árbitro. Ela está apitando ali, dizendo, cara, não é esse o caminho. Não faça, não é isso. Não é essa pessoa, não é esse lugar, não é esse negócio, não é não é isso que você por aí que você deve andar, né? Tem muito a ver, o Espírito trabalha muito com essa Shalom. Então você permanecer na Shalom é algo tremendo. Mas algo interessante que Yeshua falou foi que ele disse assim, ó, eu deixo-vos a Shalom, a minha Shalom eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo também tem uma Shalom. Acabamos de ver o nome de Esaú, Esav, que significa completo, pronto, porque não sei se você se lembra da história, Esav, né, eram dois filhos de Isaac, né, Esav e Yaakov. Esav era um homem do campo, caçador, valente caçador, né, assim como Nimrod foi o primeiro homem a ser chamado um valente caçador diante de Deus, da face de Deus, né? E sabemos o quão Nimrod foi, né? Um dos estudos, alguns vídeos atrás, foi só sobre Nimrod, sobre a maldição de Nimrod, né? Aquele que estabeleceu uma cidade, uma torre e começou a governar sobre os homens, né? Coisa que era proibido, porque o homem não foi chamado para dominar sobre outros homens, né? E sim sobre as coisas da natureza, sobre o plantar, sobre os peixes, as aves, né? Mas não sobre outros homens, né? Então, essa coisa de que
o Esav era um homem que estava pronto. Aos olhos humanos, quando ele saía e ele vivia no campo, enquanto Yaakov era um homem, era um justo, né? Um homem honesto, né? Um tamim, né? Como fala a Escritura. Ao contrário de que muitos pensam, né? De que ele era um usurpador. Né? Mais para frente nós vamos ter essa porção da Escritura que vai falar dos dois filhos, e nós vamos falar sobre o que cada um deles significa, né? Mais profundamente, dessa história maravilhosa que a Torá nos conta, né? Que o Senhor escreveu para nós, né? E Esav era esse homem grande, forte, peludo, né? Caçador, vermelho. Quer dizer, ele chamava atenção. Ele ia nos lugares, ele ia em outras tribos, em outros povos, e ele fazia comércio, e ele caçava, e ele saía com muitas mulheres, e ele tinha toda essa coisa assim de ser um homem do mundo, né? Que não se interessava pelas coisas e pelo negócio da família. Quando ele chega, em certa ocasião, ele chega morto de fome, né? Ou quase morrendo, né? Porque ele diz assim: dá-me de comer dessa coisa vermelha, desse vermelho, né? Ele fala 2 vezes do vermelho. Por isso depois chamam ele, a nação dele, de Edom, os edomitas, né? Edom vermelho, por causa dessa história, né? E ele troca a sua primogenitura por um prato de vermelho, de um guisado vermelho, né? Ele se identifica só com essa coisa da comida, né? Ele é um homem estritamente natural. Não há espiritualidade nele. Ele não fala nenhuma vez o nome de Deus, né? E é impressionante o quão rapidamente, numa negociação por causa de comida, ele fala: do que adianta para a minha primogenitura se eu morrer de fome? Né? Ele é movido pelo seu desejo natural, apenas pelos seus 5 sentidos. Né? E isso é o homem que ele está, um homem que está pronto, que está completo. Ele é um homem que está pronto, que ele não precisa de mais nada. Ele, entre aspas, não precisa de Deus. Né? Então ele tem a sua própria Shalom. Ele é bonito, ele é grande, ele é forte, ele é caçador, ele tem tudo o que ele quer, né? E quando ele volta, o pai o ama porque tem caça na boca, na caça, né? Tem caça na sua boca, é isso que a Escritura fala, porque Isaac ama a Esav porque tinha caça em sua boca, né? E diferentemente de Yaakov, que era um homem que habitava em tendas, né? Que buscava aquilo que era da família. Eles eram um povo das tendas. Ele pensava naquilo que era o negócio da família. Ele era um homem, digamos assim, que cuidava de tudo, dos funcionários, dos que cuidavam das ovelhas, porque Isaac tinha posses, né? Então, Esav é exatamente o contrário, né? Ele é um homem que é um exemplo de um homem que tem a Shalom do mundo. Muitas pessoas se enfiam nisso, né? Tudo que o seu souvenir, a sua vida é regida pelo carro, por comprar coisas para o carro, para ter um som melhor para o carro, para ter um carro melhor, para ter um motor. É impressionante como o brasileiro dá valor para essas coisas. Ter um carro zero é subir de nível na sociedade, né? Ainda que só pagou uma parcela, né? É impressionante como damos valor para as coisas materiais, coisas que em outros países eles não são tão assim, né? Mas o brasileiro tem isso muito forte, né? Isso é algo... assim, em todas as coisas, pessoas buscam Shalom, né? Hoje tem que sair para comprar alguma coisa. Hoje, se eu não comprar alguma coisa, hoje eu tenho que comprar uma roupinha. Hoje eu tenho que ir no shopping. Hoje eu tenho que comer tal coisa. E no primeiro momento em que a alma está inquieta, né, busca nas coisas, independente do que seja sexo, drogas, comprar, vender, fazer rolo. É impressionante, cara, como essa coisa às vezes é um vício, né? São vícios que a alma tem para buscar um conforto,
para buscar sua própria shalom, né? Mas a carne, a shalom que ela dá para a alma nunca vai produzir a vida do espírito, né? A alma tem duas portas, uma porta para a carne e uma porta para o espírito. Quando uma está fechada, a outra automaticamente, né? Quando uma está aberta, a outra automaticamente está fechada. Sempre assim. Então, a porta do espírito está aberta, aí o pendor do espírito acontece. A alma é inundada pelo espírito, né? Então veio a inquietação, tem dívida, tem um problema de saúde, tem alguma coisa, mas foi buscar no espírito a solução para isso, como nós vimos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas quando a pessoa vai buscar a shalom da carne, que o mundo dá, né? Hoje eu vou passar, eu não vejo a hora, eu quero comprar 2 pizzas, um pote de sorvete e me enfiar e assistir série até essa dor interior passar, né? Então foi buscar aonde? Foi buscar a shalom do mundo, né? Aquilo que é uma paz que não é a de Yeshua, né? Então, que possamos ser diligentes nisso, em nos rendermos a Deus e ao seu Espírito, porque quando sujeitamos a Deus, resistimos ao inimigo e ele foge de nós. A próxima, no texto, né, é o pão e o vinho, né? E esse Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Cara, é impressionante essa figura. Para mim, ela é uma das mais impressionantes desse Melquisedeque, porque além de ele ser um rei e um sacerdote, algo que não existia, né? Ou alguém era um rei ou era um sacerdote. Ele, além de ele ser um rei e sacerdote, e essa figura do pão e do vinho, cara, que nós poderíamos falar muito sobre ela, né? Todos nós estamos ligados no simbolismo da Santa Ceia, né? De como Yeshua apresentou isso, né? O pão e o vinho. Mas impressionante é que Melquisedeque trouxe essas duas figuras representando a aliança eterna de Deus com todo ser humano, né? Não apenas com o povo judeu, né? Que ainda não que estava feita com Avram o hebreu, né? Mas ainda não com toda a humanidade, ainda que a promessa tinha sido feita para ele, né? Que nele seriam benditas todas as nações da terra. E Melquisedeque chega com esse pão e com esse vinho, cara, seus 2000 anos antes de Yeshua apresentar essa verdade. 500 anos depois, nós temos a figura de Melquisedeque, de Avram, nós temos a figura da Páscoa, do Pessach, né? Da passagem, né? Em que naquela noite, cara, eles comeram o cordeiro com matzot, os pães asmos, né? E o sangue foi derramado, né? E aquela Páscoa, sempre que ela foi comemorada, né, havia pão e havia a lembrança do vinho, né, do sangue, né? E Yeshua demonstra isso, né, sendo a encarnação perfeita desse símbolo de pão e vinho, da comunhão, de uma comunhão de Deus com os homens, dos homens com Deus, através do seu corpo e do seu sangue. Ele disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E esse Melquisedeque, 2000 anos antes, traz pão e vinho. Ele não trouxe bolacha, ele não trouxe carne, ele não trouxe água, ele não trouxe suco, ele trouxe pão e vinho. Ele saiu com isso, ele
ele de alguma forma ele tinha essa revelação, e ele traz essa revelação da comunhão, do partir da vida e da espiritualidade, né? Da vida material e da espiritualidade com Avram. E isso é muito forte, como o nosso pai está estabelecendo essa figura, esta imagem, esse quadro para nós, né? Essa coluna de demonstração eterna, ele está fixando na Terra através desse encontro. Esse encontro não é qualquer encontro, ele é um encontro que está unindo céus e terra, né? Por isso esse estudo tem a ver com as regiões celestiais, porque Melquisedeque é um símbolo daquilo que é eterno, sendo apresentado a Avram, o homem que venceu a Babilônia, né, representada pelos 4 reis. Ele vence os reis que venceram a Primeira Guerra Mundial. E ele vence esses reis, demonstrando a estatura que ele havia alcançado, uma estatura de nobreza, de realeza. E agora, um sacerdote, um rei sacerdote se apresenta para ele. Então, demonstrando agora, trazendo essa representação sacerdotal que Abraão já estava carregando quando ele começou a fazer, levantar altares a Deus, estabelecendo lugares santos na terra de Israel, né, que ainda era a terra de Canaã. Né, e agora esse Melquisedeque aparece para ele, uma revelação de algo eterno. Lembra-se que tudo isso são figuras, como fala no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, e capítulo 10, versículo 1, né, de que estas coisas eram sombra e figura das coisas que haviam de vir, das realidades que haveriam de ser demonstradas. Né? Assim como Yeshua é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, né? Do qual a sombra, o tipo, era aquele cordeiro que era sacrificado para cobrir os pecados dos homens. Né? Derramado o seu sangue, aquele sangue que cobria o pecado. Mas Yeshua, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas cobre, mas que tira. Então, o tipo era o cordeiro do velho pacto. O antítipo era Yeshua, né, completando, sendo a substância. Enquanto um era a figura e sombra, Yeshua se torna a substância. E assim todas as coisas que estão no velho pacto têm essa figura. Né, estão demonstrando algo muito, que vai ser algo muito maior. Né? Estão demonstrando em sombra e figura algo que vai ser completado, que vai ser substanciado no futuro. Né? Lembra-se do tabernáculo, que ele diz que o escritor de Hebreus fala que Moisés teve que construir o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado para ele no monte. Porque tinha que ser perfeito, exatamente como ele tinha visto. Porque essas figuras iam comunicar de uma realidade espiritual. Elas ainda não eram a totalidade, elas eram apenas uma sombra e uma figura. Assim, Melquisedeque chega com pão e vinho, que também são uma figura de algo maior, porque um dia um homem entregaria sua vida, seu corpo para ser partido e derramaria seu sangue, né, pelo perdão do pecado de todos os seres humanos. Então, há muitas formas de se comemorar, né, de estar na ceia do Senhor. Né, muitos fazem, cada um faz a sua maneira, alguns fazem com aquele pãozinho cortadinho, né? O pão Pullman cortadinho em pedacinhos quadradinhos, e suco tangue de uva, né? Ou suco de uva, né? O que também muitas vezes está demonstrando o tipo de fé que temos hoje, porque lá a figura, como o Yeshua fez, era o pão sem fermento, o matzot sem fermento, né?
o pão representando que não o pão sem pecado, né? E o vinho, né? Porque ele não fez com suco, ele fez com vinho, porque ele representava seu próprio sangue, né? Um sangue que tinha que ser representado por algo forte e não apenas por o sangue dele não era um suco, não era para fazer parecer que era algo espiritual, era realmente o símbolo de algo muito forte, né? Então, muitas vezes o que nós vemos é uma fé de pãozinho cortado tudo igualzinho, né? Tipo tijolinho da Babilônia, de Babel, né? E suco de uva, né? É a fé que muitas vezes vemos por aí. Uma fé tão falada, tão, né, exaltada, mas que no fundo é uma fé que de concreto tem muito pouco, né? Ela é o pão de tijolinhos, né, e o suco de pozinho, né? E não aquela fé verdadeira do façais isto em memória de mim. Quer dizer, quando ele parte o pão, ele diz: façam isso em memória de mim. Façam o quê? Partam a vocês mesmos, como eu me parti por vós, partam isso em memória de mim, né? Quer dizer, vivam essa vida se entregando uns pelos outros em amor, compartilhando essa espiritualidade, vivemos, que é representada pelo sangue, né? Eu não tenho problema algum com a questão de como é feito, porque eu sei que tem lugares no mundo em que o que se tinha era um pedacinho de uma bolacha embolorada numa casinha muito pobre, e aquela bolacha foi dividida em dezenas de pessoas, pedacinho, uma migalha para cada um, né? Com uma água num copo sujo, né? Numa aguinha, uma água, cara, que muitos de nós não beberíamos, acostumados que estamos, cara, com a água que vem nas nossas torneiras, né? Ou dos nossos filtros, né? Mas naquele lugar, com aquela aguinha, né? Com aquele pedacinho de bolacha, pessoas choraram e se derramaram, e o nosso Pai estava com eles naquele momento, né? E não importa se é uma vez por semana, se é uma vez por mês, a Escritura não fala isso. A única coisa que nos fala é que o judeu comemora uma vez por ano o Pêssar. Então se fosse para ser seguido um modelo, esse para mim seria o modelo, né? De uma vez por ano nós nos reunirmos com as pessoas que nós temos olho no olho, né? Pessoas que com uma fé genuína, em que podemos abrir nossos corações, né? E compartilhar da vida, né? Com pão asmo e o vinho, né? Simbolizando essa fé que é uma fé grossa, que é uma fé genuína, forte, né? Mas assim como falei, se só temos a bolacha e a Coca-Cola, né? Não, e é isso que tem. E o Espírito nos toca para fazermos isso, para compartilharmos da vida, né? Uns com os outros. A essência, a nossa fé é uma fé de essência, de algo genuíno, porque muitas vezes em meio à religião eu comi um pedacinho de pão quadradinho com o suco de uva num copinho, né? Tomei, me virei na minha cadeira, né? De costas para outra pessoa, olhando para a nuca às vezes de uma outra pessoa, né? Sem compartilhar da vida, sem ter um abraço genuíno, sem saber nem quem aquela outra pessoa que estava sentada ali era, né? E, e, e apenas para cumprir um ritual, né? E a nossa fé é uma fé de vida, né? Então já fiz dessa forma, já fiz uma vez por ano, já fiz em toda reunião, porque acreditávamos que toda reunião tinha que ter, né? E na verdade não mudou quase nada de uma coisa para outra. O que mudou foi realmente o comer junto, né? Com pessoas que você ama, com pessoas que você está compartilhando a vida, ou com pessoas que precisam da vida, e você compartilhar a vida de Yeshua HaMashiach, né? E comer da carne
e beber do sangue. O que quer que isso represente na revelação que você tem. Então que nós possamos compartilhar a isso como Melquisedeque o fez, né? E representando uma figura que ia acontecer muitos anos mais tarde, né? 2000 anos depois, né? Esse Melquisedeque fez algo 2000 anos, né, antes, né? Eu acredito que esse Melquisedeque, muitos pensam que era uma teofania, que era o próprio Yeshua, outros que era Shem, né? Há muitas teorias, como eu falei, nós não vamos entrar nelas para tentar saber quem era essa pessoa, porque eu acredito que era um homem que vivia, que o nosso pai preparou, levantou como esse sacerdote, né? Para representar algo na terra, assim como Avram também estava representando, levantando altares, obedecendo a Deus, andando pela terra, né? Profetizando, né? Essa figura que você está vendo agora, né? Que um dia ia acontecer verdadeiramente. Porque nessa noite em que Yeshua parte o pão e bebe do seu vinho, ele fala disso para os seus discípulos. Mas você veja, a realidade deste evento só acontece no dia seguinte, quando ele é sacrificado, né, naquela cruz. E ele é partido, seu corpo é partido, né, e o seu sangue é derramado. E só quando acontece isso e ele ressuscita, né, está completo o plano, né, está completa a realidade. Na sua morte, quando ele morre, ele diz, está consumado. E quando ele ressuscita, agora está mais do que selado, está agora não tem, não, todos aqueles que entrarem nisso alcançarão aquilo que é essa verdade da vida, de uma vida sem fim, de uma vida que não acaba nunca, de uma vida inesgotável, né? De uma vida além, para muito além do que o homem poderia imaginar, além do horizonte, além do tempo, além de todas as coisas que já foram criadas, né? além, né? Eternidade, né? Em vida, em luz, em shalom, né? Em comunhão plena, né? Então isso é muito forte o que esse Melquisedeque estava representando naquele dia, né? Por isso também é muito interessante que há uma passagem quando Yeshua diz assim, Avraham viu o meu dia e se alegrou. E os judeus falaram assim, ué, como isso? Você não tem nem 50 anos, cara. E você viu Avraham? Né? E ele diz, Avraham viu o meu dia e se alegrou. Então, o profético é isso. É ver o futuro, né? E andar naquele momento, no presente, como a partir daquela realidade futura, né? Assim vivia Melquisedeque, né? Vendo o futuro e vivendo aquela realidade no momento presente. Um modelo de operação para nós, né? Esse homem que era um sacerdote, né? Um sacerdote de El para El Elyon, né? Vehu Kohen, e ele, sacerdote, para, esse lamed em branco aqui é para El Elyon. E ele, sacerdote, para El Elyon, né? Então, a palavra Kohen, que é essa palavra para sacerdote, né, significa adorno, vestido para um ofício, sacerdote. O sacerdote, a raiz da sua palavra, significa a base de sustentação para o povo, do povo ou de uma comunidade. Então a base de sustentação é o sacerdote.
Porque o sacerdote é aquele que ministra da parte de Deus aos homens e da parte dos homens a Deus. Então, um sacerdote é alguém que ministra da parte de Deus aos homens e da parte dos homens a Deus. Então, ele faz essa ponte entre céus e terra. Ele apresenta as coisas dos homens para Deus, assim como fazia o sumo sacerdote ali, Os sacerdotes e o sumo sacerdote oficiavam naquele tabernáculo no deserto, para apresentar o povo. Então havia uma tribo que fazia isso. Naquele caso era apenas uma tribo. Você se lembra que em Êxodo 19 o Senhor queria que toda a nação o ouvisse, se preparassem para receber a Torá no Monte Sinai. Mas o povo não aguentou a pressão da revelação de Deus, com os trovões, relâmpagos, fogo, vento, trombetas tocando, aquela coisa muito grande, muito louca. Eles não aguentaram essa pressão e disseram: não, Moisés, que Deus fale com você e você fala conosco, senão nós vamos morrer. Mas o Senhor queria uma nação de sacerdotes, a semelhança de Moisés, como Moisés estava sendo. E, por causa disso, ele se limitou a falar com o homem através de um véu, onde a Arca da Aliança ficava lá no lugar mais íntimo dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, e só um homem podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios por ele e por todo o povo. Então, havia todo um sistema sacerdotal. Só uma tribo que poderia fazer isso, que era a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. E alguns carregavam, outros oficiavam dentro do tabernáculo. E somente essa tribo fazia essa ponte entre Deus e as demais tribos, e o restante do povo, e entre o povo e para com Deus. Então era isso era o ofício sacerdotal. Eles eram sacerdotes por linhagem sanguínea. Somente quem era filho de Levi poderia ser um levita e um sacerdote para Deus. Somente, incontestavelmente. Não havia chance de uma outra pessoa, de uma outra tribo, ser um sacerdote que não da tribo de Levi. Tinha que todos ser da descendência de Arão. Temos que tirar os olhos do homem para entendermos o que essa mentalidade é capaz de produzir. Então o que nós estamos fazendo é tirar os olhos da figura do homem, se é Shem, se era uma teofania, se era quem quer que Melquisedeque. Muitas teorias tentam dizer o que mas eu penso que muitas vezes o que acontece é ficarmos discutindo teorias. A nós cabe entender qual é a mentalidade que o nosso Pai quer comunicar para nós. O que é essa mentalidade? A mentalidade desse Melquisedeque. O que o nosso Pai quer produzir em nós através dessa mentalidade. Ou produzir essa mentalidade também em nós. Então nós precisamos tirar muitas vezes ficamos presos apenas em vãs discussões. Se Adão e Eva existiram ou não, se Adão tinha umbigo, sabe? Essas coisas assim que são meio... As pessoas gostam dessas coisas de curiosidades, de vídeos no YouTube, e essas coisas assim para falar apenas de coisas polêmicas. Mas o que nos interessa não é se existiu ou não. Eu creio que eles existiram, é claro, mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é o que a Torá quer nos comunicar com isso. O que o nosso Pai quer nos comunicar com isso, com a vida deles. Do que aconteceu, porque Eva estava sozinha no jardim, ou se ela estava sozinha,
E se ela não estava sozinha, Adão ouviu todas as coisas que a serpente falou, né? Como que ela conseguiu enganar a Eva, né? Quando Eva comeu o fruto, o mundo não caiu em pecado. Só quando Adão comeu, porque sobre ele estava o governo. Então precisamos entender quais são os princípios por trás da história para entendermos como o mundo funciona, como o mundo espiritual e o mundo físico funcionam, né? Por que a serpente atacou Eva e não Adão, primeiramente? Né? Então, todas essas coisas são apenas exemplos de que nós não podemos ficar tentando descobrir as coisas cientificamente e não entendermos os princípios por trás da história. Muitos conhecem as histórias, sabem de trás para diante, mas desconhecem os princípios de operação espirituais, né? Sejam financeiros, sejam de casamento, sejam de alianças com Deus, sejam dos dons espirituais, o que quer que seja, precisamos entender essas coisas, né? Esse modelo de operação de um reino eterno, né? O reino não começa com Yeshua, né? O reino é um reino eterno. Ele tem o seu modelo de operação. Ele tem os seus princípios todos já estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Cabe a nós descobrirmos e andarmos neles. E ele era um sacerdote de El Elyon. A El Elyon, né, é uma palavra composta. El é a contração, né, de Elohim, né, formado pela letra Aleph, a primeira letra aqui da direita para a esquerda, a letra Aleph, e a letra Lamed, né? A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? E no hebraico mais antigo e pictográfico, da onde ela evoluiu, ela era a figura da cabeça de um boi. E a letra Lamed era a figura de um cajado de um pastor, simbolizando autoridade, né? Então a letra Lamed significando autoridade e a letra Aleph, a cabeça de um boi, simbolizando força, né? Então, poder, força, né? Então, uma forte autoridade, poder e autoridade. Então, El significando uma forte autoridade. E Elion, que significa aquele que é das mais altas alturas, acima de todas as alturas. Por isso foi traduzido e pode ser usado, acredito, completamente, cara, como o Altíssimo, né? Então, poder e autoridade do Altíssimo. Quer dizer, Abraão já conhecia o El Shaddai, o Deus sustentador, né? O nutridor, né? O El Shaddai. Ele já conhecia o Elohim, né? O Deus criador, o El, aí, a forte autoridade, né? Também pode ser traduzido como, ele está no plural, né? Deuses, né? Ou poderes, né? Mas ele tem a ver com essa forte autoridade, né? Então, mas Avram não conhecia El Elyon, né? E Melquisedeque se apresenta como um sacerdote de El Elyon, né? Algo que muitas vezes a imagem que se tem de Avram é que ele surgiu do nada, né? Ele estava um dia no deserto, ouviu uma voz que disse Avram, Avram, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, né? Mas não, ele fazia parte de uma linhagem dos filhos de Shem, né? Ele sabia das promessas que Noé tinha feito, que Shem era o Deus de Shem, o Elohim de Shem, né? E que os outros irmãos, que o outro irmão Yafet habitaria nas tendas de Shem, né? E que benditos fosse o Elohim de Shem,
né? Então Shem era aquele dos 3 filhos de Noé que daria continuação à linhagem do Mashiach, né? E Avram sabia disso, né? E essa linhagem chegou até ele porque ele conheceu Shem, né? Ele não conheceu Noah, mas ele conheceu Shem, né? Então eles ouviram as histórias. O filho de Shem sabia das histórias, o neto de Shem conhecia as histórias. Então, depois de Shem, Avram é o 9º depois de Shem, né? E ele sabia dessas histórias, sabiam da promessa, né? E os cananeus odiavam os de Shem, os shemitas, né? Porque sabiam disso, dessas histórias, da promessa que Noah fez em Deus, né? Falou em Deus, profetizou desta linhagem do povo de Shem. Então, quando Melquisedeque aparece, ele traz uma nova revelação. Então ele traz a revelação de um rei, de Shalom, né? Ele é um rei justo, o rei de um lugar chamado Shalem, né? De Shalom, o rei de Shalom, né? Que traz pão e vinho, a revelação da aliança eterna de Deus com o homem, né? E ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, né? Quantas revelações, quanto estabelecimento isso trouxe para a vida de Avram, né? Quanta graça e conhecimento de vida espiritual isso trouxe, porque ele só apareceu para Avram como uma certificação de que Avram tinha alcançado isso. Quando ele oferece pão e vinho para Avram, ele está dizendo: cara, agora nós somos iguais, nós comungamos desta verdade, nós estamos ligados nesta vida espiritual eterna. E agora que você se tornou um libertador, né? Ele se torna um libertador. É só depois que Avram se torna esse libertador e vence a Babilônia que isso acontece. Quando você vence a Babilônia, quando você quebra com os princípios da Babilônia na sua vida, Melquisedeque aparece para você, né? Essa revelação, só aí que Melquisedeque se torna, aparece para você, sai ao seu encontro, né? Essa verdade, essa revelação sai ao seu encontro, né? Então aquilo que muitas pessoas às vezes estão buscando algo, né? Estão há anos orando, perguntando, insatisfeitas com a sua própria religiosidade, insatisfeitas com o seu modelo de operação, com a sua falta de entendimento. As escrituras não têm sabor, a oração é um fardo, é um peso, é por obrigação, né? E não por vida, né? Então há muitas pessoas, muitas e muitas, milhares, milhões de pessoas que estão buscando esse encontro, cara, com algo eterno, porque o Senhor disse: do teu interior fluirão rios de águas vivas, e eu te dou vida, e vida com abundância. E o que acontece é que a vida vai passando e ela não parece ser abundante. Ela não está sendo abundante, ela está sendo um fardo, um peso. Pessoas, pastores morrendo de depressão, com os filhos todos arrebentados, com as vidas corrompidas, corroídas, os casamentos arrebentados, e quase com certeza tudo isso é fruto, né? Pessoas que fruto da falta de entendimento do funcionamento dos princípios que só são aprendidos em Deus quando são assumidos em Deus pelo Espírito, né? Então não é algo que o ser humano possa produzir, não é algo que nós dizemos: agora eu vou caminhar nisso, né? Agora eu vou chutar o balde e vou fundo, eu vou jejuar e eu vou orar. E muitas vezes a pessoa jejua 40 dias, ora e vai e busca e algo, e o Senhor derrama
e algo vem sobre a vida daquela pessoa que traz um alívio por um tempo. Mas como seu odre não está transformado, né, aquilo dura pouco tempo, porque o Senhor quer uma mudança de mentalidade. Por isso, ele disse através de Paulo e em tantas outras escrituras, né, mas ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele diz que você não vai saber a vontade de Deus, você vai experimentar a mudança de mente, a transformação do odre, num odre novo, né? Ou a transformação de um odre velho em um odre novo, né? Aquele odre que tem que se colocar em cima, que já está, né, enrugado, que já está seco, duro, né, que precisa molhar, põe em cima da pedra, molha e desce o cacete com pau. E desce o cacete com pau até que ele volte a amolecer e ser flexível para receber um vinho novo. Né? Esse é o processo de renovação de um odre. Quer dizer, muitos estão sentindo as pauladas, né? E muitos ainda assim não se entregam, né? E isso é muito difícil, porque o Senhor não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele não desperdiça nem sequer uma gota, né? Então, a mudança de mentalidade. Nós precisamos entender que são duas coisas distintas: o odre e o vinho, né? O vinho sem o odre não há como ser armazenado. E o odre sem o vinho não tem propósito. Não sabe, não tem, não, ele é só ser um vasilhame que nunca é usado, não presta, né? Então são duas coisas distintas. Então não tem como derramar o vinho sem um odre novo, né? E o odre novo, sem que seja derramado o vinho, fica inútil, né? Então, se você tem se sentido inútil, né, ou tem sentido que seu odre precisa de uma transformação, né, entregue-se ao Senhor, porque há muito dele, né? Mas isso vai arrancar muito, principalmente se você é um crente de muitos anos, isso vai arrancar a religião da sua mente, né? Vai transformar a sua mente. Mas isso é um processo muito doloroso, porque ele vai quebrar coisas que estão sedimentadas, que acreditamos por muitos anos serem a verdade. Até que de repente, cara, ele diz que mesmo aquelas coisas que um dia funcionaram em Deus, para o momento presente já não servem mais, né? Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Pai, né? Ele faz novas todas as coisas, né? Mesmo as coisas que ele criou, elas têm que ser renovadas em Yeshua HaMashiach, né? Continuando, né? Vamos para os dois últimos versículos. Va Ibarkehu, Va Yomer Baruch Avram. E abençoou e disse: bendito, abençoado Avram para El Elyon. Kone Shamayim Va Aretz, possuidor dos céus e da terra. E abençoou e disse: abençoado seja Avram do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. A palavra Baruch, bendito ou abençoado, ela é, no hebraico mais concreto, ela tem o símbolo, ela é o símbolo de um pai, de um adulto que se ajoelha com as mãos cheias e fala, cheias daquilo que a criança, que é bênção para a vida da criança, com as mãos cheias de bênção. E ele se ajoelha e desce à altura daquela criança para falar olho no olho, né? Então, assim, nós vemos que o nosso Pai, na humildade, né, nesse jeitão que ele é, como ele fez isso com a humanidade, né? Como ele trata com Abraão dessa forma, né? Como ele desce para falar com Avram,
e como depois ele desce com a vida através do seu filho, né, para falar com toda a humanidade, saído da glória, saído de toda aquela presença maravilhosa, eterna, e o filho desce e se faz carne, arma sua tenda entre nós, né? E a paciência que ele teve para falar com os homens, cada um à sua maneira. Com a criança ele falava de um jeito, com o adulto de outra forma, com o homem simples de um jeito, com o fariseu de outra forma, com os cultos e letrados, né? Então é impressionante isso, cara, como o desejo do nosso Pai da bênção, né? De abençoar o ser humano, como ele é um abençoador cheio de mão, suas mãos estão cheias de bênçãos, né? E ele se abaixa, né, para falar com o homem. O homem é tão cheio de si, né? Mas quem se abaixa é ele, para ensinar este homem, para mostrar, para abençoar, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse tão grande amor, Pai, por essa maneira como o Senhor deseja abençoar. E continua dizendo o possuidor, né? Interessante que ele diz assim: bendito seja Avram pelo Deus Altíssimo. Ele já o abençoa com essa nova perspectiva de Deus que Avram desconhecia, né? O possuidor dos céus e da terra, né? Algumas falam o criador dos céus e da terra, mas a palavra aqui koné é uma boa tradução, possuidor dos céus e da terra. Quer dizer, aquele que ele é dono de tudo, né? Muitas pessoas têm a visão de que Deus criou tudo e foi passear pelo universo, né? Mas não, ele é um Deus presente. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que desenhou os séculos, que desenhou, que criou todas as coisas e está presente na história, lidando com as nações, lidando com aqueles da fé, lidando com as questões do reino, né? O Yeshua disse: eu trabalho, eu faço só o que eu vejo meu pai fazer, eu trabalho e ele trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora, né? Então ele é um Deus muito ativo, né? E ele é o possuidor. O Salmo fala que tudo que há na terra, o ser humano e tudo que há é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Então não há como os homens, não, porque a Satã faz isso, porque Satanás faz aquilo, porque faz essa coisa. Cara, Jó termina no último capítulo do livro de Jó, ele dizendo, após passar por todo aquele tratamento super, ultra intensivo na sua vida, né? Um homem que era considerado justo, né? Mas que não conhecia ao Senhor, né? Profundamente, ele era justo, ele cumpria com os mandamentos, mas ele termina o livro dizendo que agora, antes eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E agora sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, que nenhum dos teus desígnios, que nenhum dos teus desenhos, dos teus projetos, nada pode ser frustrado. A boa obra que ele começou na vida de Jó, ele terminou, né? E assim também nas nossas vidas ele diz que a boa obra que ele começou, ele vai terminar até o grande dia de Cristo Jesus. Ele é o possuidor dos céus e da terra. Vê Baruch El Elyon, e bendito El Elyon, Asher Migen Sareicha, que escudou dos teus inimigos, que te escudou dos teus inimigos. Ba Yadecha, que te escudou dos teus inimigos em tua mão. Va Yiten Lo Maazer
Micol, e deu para ele o 10º de tudo. Né? Então, e bendito seja o Deus Altíssimo, que escudou os teus inimigos. Essa palavra em vermelho, escudou, né? Migen, é a mesma palavra que magen, né? Escudo. Né? A gente olha fala que tem a estrela de Davi, né? A conhecidíssima estrela de Davi. A palavra é magen Davi, o escudo de Davi. Né? Então, é essa mesma palavra. Por que fala migen? E por que traduziu-se como entregou? Porque o escudo, antes de se praticar o ataque, está subentendido que ele se defendeu, que o Senhor o defendeu, que o Senhor foi escudo para ele, né? Não deixando que o inimigo o destruísse. Né? Então, se o inimigo não conseguia destruir, né? Então é como aquela pessoa, né? A gente vê aqueles filmes de super-heróis que são indestrutíveis, né? Acabou, né? A pessoa vai tentar, bate, bate, bate e o cara não cai. Bate, bate, bate e o cara não cai. Então, o escudo é essa arma de defesa, né? É esse objeto de defesa, né? Então, também nos leva àquela ideia de que quando Paulo fala das armas da direita e da esquerda, né? Se você é destro, a espada está na sua mão direita e o escudo está na mão esquerda, né? Se é o canhoto, é o contrário, mas essas duas armas funcionam o tempo todo dentro da batalha. Você se defende com o escudo e ataca com a mão, com a espada. Quer dizer, essa figura que está sempre presente na questão da nossa fé, né? Então, uma vez que ele venceu tudo isso, Avram tomou muitos despojos, tomou pessoas, né? E quando ele encontra com o Melquisedeque o abençoa, né? Porque ele traz uma revelação muito superior a que Avram tinha. Ele traz e estabelece Avram em algo agora espiritual. Aquilo que já estava acontecendo fisicamente, dele estar nos carvalhais de Manre, aliançado com outros homens que eram da terra, mas como uma boa aliança, diferentemente da aliança do relacionamento que ele tinha com Lot, seu sobrinho, mas que era um relacionamento que o pai não queria que ele tivesse. Era um relacionamento ainda com o seu passado, com a sua parentela, né? No sentido ruim da coisa, né? De que falamos no vídeo anterior, né? Da perspectiva de Lot, né? E então ele estava estabelecido em Manre. E aí ele encontra com este homem ele é muito grande. Esse Melquisedeque é muito grande. Ele é muito grande, ele está numa revelação muito alta, ele está vivendo num estabelecimento pleno, por isso ele é rei de Shalem, ele é rei de Shalom, ele é rei de plenitude, né? Um rei sacerdote da cidade de plenitude, que já conhece a aliança do pão e do vinho, né? E é um sacerdote do Deus das mais altas alturas. Esse Melquisedeque abençoa Avram, né? Possuidor, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e abençoa o Deus Altíssimo, né? Bendiz o Deus Altíssimo, que entregou, quer dizer, dá graças ao Deus Altíssimo porque entregou os inimigos nas mãos de Avram, né? E Avram, né? Depois de tudo isso, dá o 10º de tudo, dá 10% de tudo aquilo que estava que ele tinha pego como despojos, né? E daquilo que tinha na vida dele. Ele era um homem já muito abastado. Ele dá o dízimo de tudo, né? Ele tem o direito àquelas coisas porque aquelas coisas tinham sido tomadas e ele as toma, são todas dele,
né? Ele venceu aqueles reis, né? Então, nós vamos ver um pouquinho depois, mais na frente, não no próximo vídeo, né? Mas mais na frente, como que aconteceu esse encontro com o rei de Sodoma, que quer dizer para Abraão o que ele tem que fazer, né? Sendo que nada mais é dele, ele perdeu tudo em batalha, né? Então era direito de Abraão ter todas essas coisas. E ele dá para Melquisedeque, que simboliza uma realidade eterna de Deus. Muitas vezes nós temos essa coisa de querer abençoar aqueles que não são frutíferos, né? Abraão não, ele entendeu um princípio antes da lei, né? Antes da Torá, ele entendeu algo de que nada era dele, porque o possuidor dos céus e da terra é El Elyon. E ele dá para aquele representante de El Elyon, aquele sacerdote, ele dá o 10º de tudo, dizendo: todas essas coisas estão rendidas a ti, ó El Elyon. Né? Deveríamos aprender com esse princípio que nada do que temos é nosso. Ele é o possuidor dos céus e da terra. Ele diz, saia e você sai. Ele diz, dê e você dá. Ele diz, o que ele diz, você faz. Porque nós não somos donos de nada. Nada é nosso. Na Escritura sempre fala assim, e isto estava para ele. Né? Então, a casa em que eu hoje moro, ela está para mim, ela não é minha, porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho, o carro está para mim, está para eu usar, mas se ele diz, cara, agora é para outra pessoa usar, assim é, né? Nada é nosso, né? E faríamos muito bem se tivéssemos esta postura, né? De não considerar nada nosso. Os filhos que temos não são nossos. Os filhos que temos, né? Olha como a gente usa essas coisas, né? Eles não são nossos, eles são do Senhor, são filhos do Senhor. É isso que a Escritura fala, são filhos dele. Nós cuidamos deles, nós ajudamos eles a se tornarem aquilo que Deus planejou, né? E depois os lançamos como flechas. Os lançamos como flechas, porque eles são do Senhor. Nós os preparamos para serem flechas afiadas, para atingirem o alvo das suas vidas. Assim, Melquisedeque é o estabelecimento na terra de uma tecnologia que opera segundo o modelo celestial. Então, Melquisedeque é o estabelecimento na terra de uma tecnologia que opera segundo o modelo celestial. Que nós possamos olhar ele como essa tecnologia, como uma demonstração, como uma figura, como um quadro daquilo que o Pai quer nos demonstrar de como é o funcionamento das coisas espirituais. Né? De um rei sacerdote na cidade de Shalem, né? Que vive, cara, na comunhão do pão e do vinho, né? E ele é um sacerdote de El Elyon, aquele que é possuidor dos céus e da terra, né? Pense nisso como uma tecnologia espiritual, né? Olhar para o homem interior, né? Para o princípio que está por trás, para descobrirmos o que eu escrevi o que um sacerdote realmente é, mas aqui o que um sacerdote real, de nível de nobreza, de realeza, realmente é. É isso que estamos buscando. Uma mente que opere segundo uma tecnologia celestial. Aquilo que a religião fala, o que a nossa religião, a nossa religiosidade, que percebemos que não funciona, é porque já está ultrapassada, porque é uma tecnologia que já não presta mais, que já não serve mais para os propósitos e os desígnios de Deus.
né? É isso que precisamos entender, é isso que estamos buscando com esse estudo, né? E que vamos dar continuidade depois, passando para o livro de Hebreus, para entendermos qual foi a visão que este homem, esse escritor, teve já dentro da perspectiva, né, da nova aliança, né, cheio do Espírito, trazendo uma revelação tremenda, né? Esse livro tremendo, que é um livro que, para mim, deveria ser o livro que faz a ponte entre o velho e o novo pacto, né? Tal é a revelação que ele tem, né? Como o escritor de Hebreus chegou a essas revelações, qual é a abordagem que ele faz. É isso que vamos falar. Um entendimento que muda tudo. Que você possa ser tremendamente fortalecido e edificado com essas escrituras, com aquilo que o Senhor quer nos trazer a respeito da vida de Melquisedeque, e nos vemos no próximo vídeo, se o nosso Pai assim quiser. Uma grande shalom sobre sua vida. Até!